Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, reviews, análises, curiosidades e tudo que envolve o maior patamar automobilístico do mundo. Houve um tempo em que o mundo do automobilismo parava para testemunhar um duelo épico nas pistas. Ayrton Senna e Alain Prost, dois pilotos lendários que encantaram o público com suas habilidades excepcionais e rivalidade acirrada na Fórmula 1. Essa batalha feroz, que perdurou por anos, deixou uma marca indelével na história do esporte a motor. Em 1984, o brasileiro Ayrton Senna ingressou na Fórmula 1 pela modesta equipe Toleman, enquanto o francês Alain Prost já era um piloto estabelecido em busca de seu primeiro título na categoria. O primeiro embate direto entre eles ocorreu na sexta corrida da temporada, sob chuva intensa nas ruas do Principado de Mônaco. Senna demonstrou sua habilidade ultrapassando seus adversários um a um até alcançar Prost. No entanto, a corrida foi abruptamente encerrada pelo diretor de provas Jack Ickx, alegadamente atendendo a um pedido de Jean-Marie Balestre, presidente da Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, garantindo a vitória ao então piloto da McLaren. Esse episódio marcou o início de uma rivalidade lendária na história da Fórmula 1. Os destinos dos dois pilotos se entrelaçaram novamente 4 anos mais tarde. A promessa emergente, Ayrton Senna, foi contratado pela McLaren para ser colega de equipe do já bicampeão Alain Prost. Inicialmente, a convivência na equipe britânica parecia harmoniosa, mas o desconforto logo se tornou evidente, inclusive durante a apresentação da dupla, onde mal trocaram olhares. Em 1988, a McLaren recebeu o privilegiado motor Honda, equipando o MP4/4, considerado por muitos como um dos melhores, se não o melhor, carro da história da Fórmula 1. Senna, o jovem piloto cheio de talento e determinação, era conhecido por sua velocidade implacável e condução agressiva. Já Prost, o francês, era calculista e possuía uma técnica bastante refinada e uma inteligência tática que o tornava o adversário a ser superado. Dois estilos de pilotagem distintos, alimentando uma rivalidade que marcaria a época. E foi no Canadá que tudo começou. A prova em Montreal, no dia 12 de junho, marcou a segunda vitória de Ayrton Senna pela McLaren, após seu triunfo anterior em San Marino. O evento ficou notável e marcado pela primeira disputa direta pela vitória entre Senna e Prost, com Senna ultrapassando seu colega de equipe em uma batalha interna entre as McLarens. Já no GP da França, em Paul Ricard, pista que foi uma das poucas onde Ayrton Senna não conquistou uma vitória em sua carreira, em 88, o brasileiro teve sua maior chance de vitória, quando travou uma batalha intensa com Prost pela liderança. O francês liderou desde a largada até a volta 36, quando Senna assumiu a frente após um pit stop mais rápido. Senna liderou até a volta 60, mas problemas com uma das marchas permitiram que Prost o ultrapassasse e garantisse a vitória ao final das 80 voltas em Le Castellet. A disputa mais acirrada entre Senna e Prost por uma vitória ocorreu até então na linha de chegada do GP da Hungria, em 1988, quando Senna cruzou a linha final apenas meio segundo à frente de Prost, após 76 voltas em Hungaroring, na Hungria. O brasileiro liderou de ponta a ponta e administrou sua McLaren nas últimas voltas, porém seu companheiro de equipe quase conseguiu surpreender o brasileiro. E é aí que chegamos em Suzuka 88. Um contratempo na largada em Suzuka parecia ter acabado com as chances de título de Senna. Embora largasse da pole position, a McLaren teve problemas e Senna precisou recuperar terreno partindo da 14ª posição. Sua corrida de recuperação foi excepcional, culminando em um momento épico na volta 28, quando Senna ultrapassou Prost na reta principal, para delírio dos fãs japoneses. Essa vitória heróica marcou o primeiro título do brasileiro na Fórmula 1. No ano seguinte, em 1989, a rivalidade se intensificou ainda mais. Senna e Prost disputavam a preferência interna da McLaren no início do ano e no GP de San Marino de 1989 a relação azedou de vez. O brasileiro descumpriu um trato interno que impedia ultrapassagens na primeira volta entre os dois pilotos, para evitar o risco de um acidente. Só que a corrida teve uma segunda largada e Senna fez uma leitura, digamos, entre aspas, criativa da questão, alegando que ele não precisaria respeitar a relargada. Ele então ultrapassou Prost e venceu a corrida. A relação, que já era complicada, deixou de existir praticamente após aquela corrida. O clima na equipe inglesa ficou insustentável. A corrida em Mônaco na temporada de 1989 representou a redenção de Senna no Principado, um ano após o abandono enquanto liderava com 50 segundos de vantagem sobre Prost. O brasileiro buscava reconciliar-se com a pista.
Ele acabou protagonizando mais uma grande exibição contra o francês, vencendo de ponta a ponta e impondo uma vantagem de 52 segundos sobre o rival ao final da corrida. Após ser quase 2 segundos mais rápido que Prost durante a classificação para o GP do Japão daquele ano, Senna perdeu a liderança para o francês na largada da corrida decisiva pelo título de 89. Precisando da vitória para manter suas chances vivas, Ayrton tentou ultrapassar seu companheiro na volta 47, mas foi tocado pelo francês, que abandonou a prova imediatamente. Mesmo com a asa dianteira danificada, Senna persistiu e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. No entanto, sua vitória foi controversa, pois ele foi desclassificado pelos comissários por não seguir a regra de sair pela contramão na chicane após o toque em Prost. Assim, o título foi concedido a Alain Prost em uma polêmica decisão liderada por Jean-Marie Balestre, presidente da FIA na época que nós falamos no começo do vídeo. No ano seguinte, novamente em Suzuka, durante o GP de 1990, com Prost já na Ferrari, o troco de Senna foi tão dramático quanto um roteiro de cinema, criando um momento histórico na Fórmula 1. Desta vez, o acidente entre Senna e Prost resultou no título para o brasileiro, que se consagrou bicampeão mundial. Após a corrida, Jack Stewart, ex-piloto, teve a oportunidade de entrevistar Ayrton e expressou críticas à manobra. A resposta de Senna se tornou uma das frases mais emblemáticas de sua carreira, abre aspas, "Se você não tentar ultrapassar quando há oportunidade, você não é mais um piloto de corrida. E eu corro para vencer, não para chegar em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar", fecha aspas. Senna foi tri em 1991, mas enfrentando desta vez o inglês Nigel Mansell. Já Prost não teve um carro à altura de seu talento na Ferrari e reclamou tanto que acabou demitido antes do GP da Austrália, depois de chamar o modelo italiano de caminhão. Ele ficou fora da Fórmula 1 em 92 e voltou em 1993, pela então campeã Williams, e após vetar Senna para ser seu companheiro de equipe. O francês levou o tetra e anunciou sua aposentadoria. E no GP da Austrália, última corrida do ano, os dois iniciaram um processo de reconciliação. Vencedor em Adelaide, Senna puxou Prost para o alto do pódio em um momento bastante emocionante que é lembrado até hoje. A rivalidade entre Senna e Prost se encerrou com um fim trágico em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino em Imola, quando Senna sofreu um acidente fatal que abalou profundamente o mundo do automobilismo. O término dessa rivalidade épica foi marcado por uma tragédia que deixou um vazio imensurável no esporte e no coração de todos os fãs. Mesmo décadas após seus duelos épicos, a rivalidade entre Senna e Prost continua a reverberar na memória dos fãs do automobilismo. Suas batalhas nas pistas se tornaram lendárias e contribuíram significativamente para elevar e aumentar o esporte a novos patamares de emoção e popularidade também. Eles serão sempre lembrados como protagonistas de um dos maiores duelos da história do esporte a motor. Uma rivalidade que se desenrolou no asfalto e se tornou parte da história da Fórmula 1. Suas batalhas intensas, suas estratégias ousadas e suas disputas épicas continuam a inspirar e fascinar demais os fãs de todas as gerações. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de nos ajudar a trazer maiores e melhores conteúdos sempre para vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem, que a gente vai gostar, a gente vai agradecer e vai trazer maiores e melhores conteúdos sempre para vocês. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui!